Edelbrando Filho, o homem da natação. Quem não conhece Edelbrando? Edelbrando, muito obrigado por você estar aqui no Sexta do Esporte. Obrigado a você, lisonjeado pelo convite e atendi de pronto, porque eu entendo que as pessoas que estão no esporte, principalmente eu que já estou um pouco rodado, eu acho que não pode se furtar de um programa com essa audiência, da gente estar trocando informações e levando ao conhecimento das pessoas aquilo que porventura as pessoas ainda não sabem e que a gente possa fazer com que elas tomem conhecimento e possam com isso ajudar o esporte. Edelbrando, você é um homem que tem o esporte na sua vida. As pessoas conhecem você pela sua militância do esporte, em benefício da saúde, mas também numa população no modo geral. E principalmente através da natação. Como você entrou nessa celeuma da natação, nessa nata? Bom, a minha porta de esporte foi exatamente a natação. Eu vim do interior para cá, de uma cidade no sul do estado da Bahia chamada Coaraci, e quando eu cheguei aqui eu conheci a natação e fui ser aluno, não posso fugir à regra, do professor Sérgio Silva, aqui no antigo clube da ABB, que funcionava na Barra aqui vizinha à Associação Atlética, que hoje é um mercado. Ali eu nadei entre 73 e 74, depois reencontrei Sérgio na faculdade em 77, fazendo curso de Educação Física, e ali de nadador eu passei a ser professor de Educação Física e professor de natação. Eu me especializei na natação e nós já vamos há 38 anos nessa história envolvido com a Educação Física e são 43 anos contando do tempo que eu comecei a nadar. Você tem duas piscinas que são extremamente conhecidas, né? A Medley, que fica em Salvador, e a Aquavilas, que fica em Vilas do Atlântico, né? Então, hoje, ainda em Salvador, a natação continua tendo uma grande procura? Continua assim. Eu entendo que quanto mais praças esportivas, independente da natação, a procura vai ser grande. Até porque a população é muito grande e nós não temos 10% dela praticando esporte dirigido. Em 96 nós começamos com a Academia Medley em Salvador, ali no Jardim Brasília, bairro do Pernambués, e em 99 nós demos início lá em Aquavilas, em Lauro de Freitas, dentro do bairro de Vilas do Atlântico. E de lá para cá a gente descobriu uma forma de fazer a parte empresarial e há mais de 10 anos a gente trabalha com um sistema de locação. Nós na condições de locadores e os locatários são empresas afins e que fazem contrato conosco e exploram os horários ali na piscina com contratos anuais. Eles normalmente começam em 1º de janeiro, encerram no dia 31 de dezembro e a gente renova sim ou não. E esse formato nos deu a condição de, eu acho que trabalhar melhor, envolver mais gente trabalhando. As duas piscinas hoje comportam em torno de 15 a 20 pessoas empregadas e a empresa se apropria da arrecadação e a gente faz um compartilhamento final, fazendo um rateio dos lucros, e isso tem sido bom tanto para a gente como para quem está lá fazendo isso. E assim a gente tem trabalhado em média com 500 alunos por mês e uma contrapartida social onde a gente abre as portas para quem não pode pagar para 150 crianças carentes nos sábados e domingos. Esse trabalho é feito em Salvador e sou eu mesmo que coordeno e dou aula, e a gente tem como alvo o bairro de Saramandaia e o seu entorno, Pernambués e Cabula. Mas hoje a gente já tem gente de Valéria, do bairro de São Caetano. As pessoas estão divulgando e quem estuda na rede pública chega lá e a gente vai atendendo. São 150 vagas. Quando passa desse número a gente cria uma lista de espera e aí a gente atende a 150 pessoas carentes por ano. Já foram 200, mas nós diminuímos por conta, eu acho que da idade também, né? Sou eu que dou aula e a gente tinha 4 turmas, reduzimos para 3, são 3 turmas de 50 alunos
e é um trabalho super interessante. Esse projeto é um projeto extremamente conhecido, as pessoas sabem que você sempre teve uma importância, deu uma importância grande ao lado social, que inclusive isso te proporcionou a se candidatar durante 4 vezes para vereador, justamente com essa visão não só do esporte, mas também social. Na realidade, a questão política, eu acho que surge lá em Quaraci, quando meu pai foi candidato a prefeito e minha mãe foi vereadora por 2 mandatos. Então, eu acho que está meio que no sangue. Quando eu vim para cá, as pessoas me estimulando na natação, a natação master principalmente, porque na minha trajetória como técnico, eu passei praticamente 10 anos da minha vida com o professor Sérgio Silva, numa equipe maravilhosa, onde eu me dei super bem. E a equipe que revelou Edivaldo Valério como um atleta negro, medalhista olímpico. E isso, para mim, fez parte do meu trabalho como participante dessa equipe e que me ajudou a projetar. Quando eu saí de lá, continuei com o Sérgio Silva, que estamos juntos até hoje. Mas é um trabalho assim, mesmo a gente não trabalhando juntos, a gente está juntos o tempo todo. Então, quando eu comecei a trabalhar com a natação master e eu tive uma quantidade grande de atletas, as pessoas me incentivavam: você tem jeito, tem um carisma, tem uma forma de se comunicar, se candidate. Eu me candidatei nos anos de 2000, 2004, 2008, 2012. A votação que eu tive maior foi na eleição de 2008 com 2.200 votos, mas não foi o suficiente para me eleger. E eu, de uma certa forma, fui reticente. Eu não queria fazer a política, o jogo da política atual, que era me aproximar muito da população, com muitos pedidos. Eu era contra atender pedidos. Eu queria que as pessoas votassem num ideal, num projeto, onde o esporte estava como pano de fundo e que a gente pudesse, dentro da Câmara Municipal, tentar conduzir projetos de interesse comum, de bem-estar social, certo? E que a gente pudesse fazer com que a população participasse do mandato e a gente pudesse pleitear, através de projetos, condições melhores para o nosso esporte, que não anda bem das pernas. Vamos imaginar que durante esse período você tivesse sido eleito. Qual seria a sua grande ação em benefício do esporte? Eu entendo assim, o esporte ele está meio que órfão politicamente. Existe uma coisa que é dita pelos profissionais de educação física e pelos esportistas, de uma forma assim meia ampla, de que esporte e educação física não deve se misturar com política. Eu vejo isso como um engano. Eu acredito que é exatamente ao contrário. Nós deveríamos nos unir e pleitearmos espaço na política para que nós tivéssemos um resultado melhor. Hoje, a Bahia se encontra praticamente no último lugar no cenário nacional. Recentemente nós tivemos a construção do estádio para a Copa do Mundo. É o único equipamento que realiza o Mundial. Fora esse, nós não temos nenhum outro equipamento, a não ser equipamento da natureza, corrida de rua e maratonas aquáticas, que já estão aí pela natureza. Nós não temos um equipamento que comporte um evento de Mundial ou de Olimpíada. Mas isso porque falta políticas públicas e falta a nossa ingerência dentro da política. E para a gente fazer isso, nós deveríamos ter vereadores espalhados pelo Brasil todo, prefeito, deputado federal, estadual, senador, e quiçá pleitear uma presidência da República com uma pessoa que gostasse do esporte. Parece que o político, de uma forma geral, não gosta do esporte no Brasil. Mas hoje é a segunda indústria do mundo, avançando para ser a primeira. Então hoje o esporte não tem um grande representante na Bahia e no Brasil? Não tem. Não tem. Mesmo esportistas que foram eleitos, a maioria é do futebol. O futebol tem uma bancada da bola e trata do futebol. Mas para tratar das outras modalidades, nós não temos representatividade. E era essa, na verdade, o seu objetivo? Essa era a nossa intenção. Eu vejo assim, começava tudo com políticas públicas definidas e direcionadas para o esporte, orçamento, financiamento, dinheiro para ser investido na proposta, que seria um documento, uma proposta, e o dinheiro para cumprir com aquela proposta. Equipamentos esportivos espalhados pela Bahia toda. A Bahia hoje é dividida em 27 regiões de identidade.
essas regiões poderiam ter inicialmente, dentro de cada uma cidade centro dela, um equipamento para que todas aquelas cidades do entorno pudessem desfrutar daquilo e depois, com calma, cada cidade poder ter o seu equipamento próprio. Um equipamento tipo uma Vila Olímpica, onde a população tivesse acesso. Política pública, entre aspas, significa o acesso público a todas as pessoas que tivessem interesse em praticar o esporte, seja ele numa participação para manutenção da forma física e lazer, como uma parte competitiva. Certo? Que a gente não pode abrir mão de que o esporte tem social, nós temos espetáculo, nós temos o esporte como renda, nós temos o esporte como competição e tantos outros sejam essas modalidades que possam ser criadas. Tem espaço para tudo. O que a gente precisa é ter a consciência de que todos nós temos que nos debruçar com objetivos comuns. Não importa que a gente discorde um do outro. A mesa também é para os contrários. O que a gente precisa é chegar a um entendimento. Se não der para chegar ao entendimento, leva-se na prática e a gente descobre se aquilo está funcionando ou não, mas contanto que a gente esteja unidos em torno de um mesmo objetivo. Já que o esporte tem tantas vertentes, inclusive o da competição, hoje a sua equipe ou a Bahia, quem é a grande revelação da natação hoje aí que tem possibilidades de medalhar? Olha só, eu entendo que Ana Marcela saiu da Bahia e é uma atleta baiana, o tempo todo a gente tem pregado isso, mas ela está disputando por São Paulo, acho que pelo SESI, mas está ganhando tudo. Ano passado ela foi campeã, acho que tricampeã mundial em maratonas aquáticas. E nós temos o nosso Alan do Carmo, que é treinado aqui pelo técnico Rogério Arapiraca, que o ano passado foi campeão mundial do circuito de maratonas aquáticas. Alan do Carmo, por estar na Bahia, eu acredito que deva medalhar, é a nossa vontade, a nossa esperança na próxima Olimpíada, que é no Brasil. Eu acredito que se ele e Ana Marcela forem medalhados e que essa medalha seja de ouro, que é a vontade de todo mundo, eu vejo como dois baianos, eu vejo assim, é um casal de baianos que deu certo e quando nadaram agora no Rio de Janeiro, rei e rainha, se consagraram rei e rainha. Nasceram na Bahia, apesar de um ter se afastado, e esse afastamento é exatamente por falta de política pública. A gente precisa que os olhos dos políticos se voltem para o esporte, mas o esporte como uma indústria que pode render outros frutos que só não o voto. A gente tem que entender um pouco de política e hoje o que move mais o político brasileiro é o voto, e parece que quando o político se elege, o único propósito dele, o único projeto dele é se reeleger. Então é tudo voltado para uma conspiração conjunta para que votem nós e nos mantenham no poder. Então reeleição é o grande projeto, como deveria ter outros projetos. Educação é um projeto interessantíssimo, talvez o principal deles todos. Tem a saúde, tem a geração de emprego e renda e tem o esporte e lazer no meio disso tudo como pilares de sustentação de uma política para o país. Eu vejo assim, se a gente quiser reverter o quadro atual, eu não vejo o político sozinho resolvendo isso. Eu entendo que a gente deveria se debruçar na educação ou na informação de qualidade, pensar no que é democracia. A gente precisaria se debruçar num trabalho coletivo de massa crítica e participar das decisões do governo. Votar é um exercício. Será que votar por obrigação num país democrático seria a mesma coisa de você votar com o voto livre? É uma discussão. E a gente observar o que está acontecendo no país hoje e votar em pessoas que não têm a ficha suja. É até uma campanha. E ver do lado do esporte quem é que tem viés para o esporte e o esportista botar lá dentro essas pessoas e tirar se não corresponder. É um caminho. É o único caminho? Não, mas é um caminho. Para isso eu entendo que toda a comunidade do esporte, não importa qual seja as suas vertentes, se ele é escritor, se ele é de centro, de direita, de esquerda, não importa. Nós deveríamos sentar na mesma mesa, até para discordar e a gente encontrar caminhos para o esporte juntos. E aí dá um direcionamento. Com certeza. Edelbrando, a sua participação nesse programa, ela foi muito importante. Este programa está aberto,
não só para você, como para a natação. Você hoje é uma pessoa importante para todos nós. Foi um prazer você estar aqui, mas a gente termina sempre o programa como uma frase. Eu queria saber qual é a frase de Edelbrando Filho, o nadador, o político, a pessoa que trabalha com projetos, o homem. O que me vem à cabeça é o seguinte: nós trabalhamos numa sociedade egocêntrica, em alguns momentos muito egoísta. A gente tem que deixar de olhar para o próprio umbigo e enxergar no próximo como se fosse um espelho. Eu acho que a frase é uma palavra: união, o princípio de tudo.